Bom dia. Bom dia, Cami. Bom dia, Thaís. Poxa, até de manhã tem uns pula-pula. Bom dia, pessoal. Mais 2 minutinhos a gente começa. Que som é esse que vocês estão escutando? Que som é esse? Que som é esse? De águia, porque águia anda com águia. Águia anda com águia. Não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que muita gente vai espanar daqui. Muita gente não vai aguentar o conteúdo porque a águia só anda com águia. Bom dia, pessoal. Já pegou seu café? Já pegaram seu café? Ó, a Thaís tá aí também, Thaís Ramos Sobrancelhas. Niba Calçados, bom dia. Como é seu nome, Niba Calçados? Já pegou seu café? Seu café com açúcar? Café sem açúcar é ruim demais da conta, não dou conta não. E vamos começar. Vamos começar arrumando minha filha para a escola. Os filhos, né? Dão trabalho. Bom dia, Cliane. Seguinte, Cliane, bom dia. Seguinte, vamos começar. Galera, o papo de hoje que eu quero conversar com vocês é sobre a questão do seu próprio limite. De limite que nós colocamos sobre nós mesmos. Qual que é o seu limite? Vamos meditar um pouco sobre esse limite que não é as pessoas que colocam sobre a gente, é nós mesmos que acabamos colocando um limite sobre nós. Bom dia, William, tô saindo do trampo agora, ali da loja tem uma hamburgueria. Ótimo, ótimo, daqui a pouco vamos falar que você teve sorte. Ótimo, é isso mesmo. Olha só, bom dia. Tô saindo do trampo agora. Doideira, né? Doideira. Pessoal, olha só. Limite. Limite é a gente que coloca sobre nós mesmos. A gente que coloca um limite de eu não consigo acordar cedo. Nós mesmos que colocamos um limite em nós, falando, cara, eu não posso acordar 4 horas da manhã, eu não posso pedalar 1 hora em jejum que nem eu fiz agora, eu não posso ler um livro por semana. É nós mesmos. Ninguém chega pra você e fala assim, você não pode ler um livro por semana. Você fala, cara, como assim eu não posso? Quem falou que eu não posso? Quando a gente começa a colocar limites próximos da gente, é o limite que a gente vai chegar. E engraçado que assim, o limite, quando a gente coloca sobre nós mesmos, só precisa de alguém, um mentor, chegar, um amigo até você e te ajudar a romper esse limite. O que eu estou fazendo dentro dessas lives de manhã? Eu estou ajudando a você e principalmente eu romper o limite, porque eu coloquei na minha cabeça que eu era um cara que odiava acordar cedo. Eu coloquei na minha cabeça um limite falando, cara, não tem como acordar cedo, não tem como acordar cedo. Eu coloquei esse limite na minha cabeça. E até então fazia mais de anos que eu não acordava cedo. Não era o cara que acordava 10 horas, mas eu acordava 8 horas, 8 e meia. Porque eu coloquei um limite falando, cara, não tem como. Então nós mesmos acabamos nos aprisionando dentro de um limite imaginário da nossa mente.
E aí na semana passada eu falei assim, cara, quem falou que eu não posso acordar 5 horas da manhã? Quem falou que eu não posso acordar? E eu acordei durante a semana inteira e fui pedalar. Só que virou de domingo, eu falei assim, quem falou que o meu limite é 5 horas? Por que não 4h30? Quem falou que o meu limite é 5 horas? Quem falou? Porque quando eu começo a colocar limites em mim, eu começo a me limitar a conquistar coisa. Então às vezes você fala assim, poxa, eu tenho limite de não posso ir na academia. O meu limite é porque eu tenho meus filhos. O meu limite é porque eu tenho isso. O meu limite, que na verdade o seu limite não passa de uma boa desculpa. O seu limite ele não passa de uma desculpa para te sentir confortável de algo que você deveria fazer. Presta atenção nisso. O nosso limite ele não passa de uma ótima desculpa para nos manter numa zona de conforto. O nosso limite ele não passa de uma desculpa para nós mesmos falar, cara, é isso mesmo, eu sou coitadinho. Eu sou coitadinho. Só que qual que é o fato aqui? A pergunta que eu te faço hoje é, qual é o preço que você topa pagar? Porque tudo tem um preço, gatona. Tudo tem um preço. Você acordar cedo não é um preço? Para quem mais, além de mim, é difícil de acordar cedo? Para quem mais você fala assim, cara, é muito difícil? Para quem mais? Para quem mais é difícil? Ou é só eu que, tipo, cara, o cara não gosta de acordar cedo mesmo? Se tudo tem um limite, se a gente coloca um limite, tudo tem um preço. E de fato tudo tem um preço. O celular que você tem, ele teve um preço. Às vezes você ganhou, mas você sabe o preço que tem seu celular. O carro que você anda tem um preço. A casa onde você vive, se é de aluguel, se é comprada, tem um preço. A roupa que você tem um preço. E aí o fato é a gente se colocar na reflexão e falar qual que é o preço que eu topo pagar pela vida que eu quero. Porque note, se você quiser pagar um preço, você vai pagar um preço por ter uma coisa ou você vai pagar um preço por não ter aquela coisa. Um dia eu até estava falando para minha esposa sobre isso. Eu falei, cara, eu trabalho pra caramba, eu pago o preço de eu poder ir comer onde eu quiser. Eu pago esse preço. Eu pago esse preço trabalhando, eu pago esse preço me dedicando, então eu pago um preço por eu poder ir comer no restaurante que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu pago esse preço. Só que se eu não pagasse esse preço de trabalhar, se dedicar, de se esforçar, eu ia ter que pagar o preço de não ir no restaurante. Eu teria que pagar o preço de, às vezes, falar assim, amor, a gente só pode sair uma vez por mês. Não tem como, olha, nosso orçamento está apertado. Quando eu chego para minha esposa e falo, cara, o nosso orçamento está apertado, a gente tem que segurar. Poxa, amor, mas é aquele tênisinho para beber, então. A gente precisa esperar. Eu estou pagando o preço também. Então a doideira é que às vezes é assim, você acha que se você não pagar um preço de se dedicar muito, se você não pagar um preço de estudar, se você não pagar um preço de fazer acontecer, você não vai estar pagando nenhum preço. Você vai estar pagando um preço, não existe, tudo tem um preço. Tudo tem um preço, o corpo que você tem, a casa que você tem, o tamanho que você tá, tudo tem um preço. Ou tem um preço porque você pagou, ou tem um preço porque você deixou de pagar. Poxa, William, me explica melhor. Ou você paga um preço de ir na academia todos os dias, o preço financeiro e o preço de esforço, ou você vai pagar um preço de falta de ânimo, de cansaço, de dores. Você vai pagar um preço. Agora eu te pergunto, qual é o preço que você está disposto a pagar? Qual que é o preço que você topa pagar? Que não tem jeito, você vai pagar o preço hoje. E hoje, durante o dia, qual que é o preço que você vai pagar? Qual que é o preço que você vai estar disposta a pagar hoje, gatona? Qual que é o preço que você vai estar disposta a
pagar no dia de hoje em trabalho, em execução física, em mental, em estudo, em conteúdo, em trabalho, qual é o preço? Porque note, o preço que você topa pagar determina o jogo que você vai jogar. Deixa eu anotar aqui. O preço que você topa pagar determina o jogo que você vai jogar. Vou dar uma analogia aqui que fica mais fácil para você entender. Eu não sou um cara que eu gosto de futebol, tá? Eu não gosto de futebol. Ah, William, você não assiste futebol? Uma Copa do Mundo, alguma coisa assim, mas é um negócio que eu não perco tempo, tá? Nada contra, mas eu particularmente eu não vou gastar tempo, eu não vou pagar um preço de passar 2 horas assistindo um jogo, que depois eu posso ver melhores momentos, ou abrir o Google e falar assim, resultado do jogo do Grêmio contra qualquer outro time. Ah, 1-0, pra mim tá suficiente isso. Pra mim tá suficiente. Mas vamos pensar o seguinte, vou dar a analogia do futebol porque vai ficar mais fácil de você entender. Existe uma terceira divisão, basicamente, segunda divisão e primeira divisão. A galera que está na terceira divisão, ela paga um tipo de preço. Então, o preço que a galera da terceira divisão paga determina o tipo de jogo que ela vai jogar. Então, assim, às vezes é um preço, às vezes não, certamente é um preço muito menor que esse atleta de uma terceira divisão paga. Às vezes ele treina segunda, quarta e sexta, às vezes ele treina só de domingo, então ele é mais uma questão de um amador. E por você jogar numa terceira divisão não te exige tanto. A galera que joga numa segunda divisão exige um outro preço e a galera que joga na primeira divisão exige tudo da pessoa. O problema é que assim, você precisa entender qual é a divisão que você está jogando. Não adianta você ter esforços de terceira divisão achando que você está jogando uma primeira divisão. E se a gente trazer isso para dentro do nosso mercado, para dentro do digital, não adianta você falar assim, poxa, eu quero ser reconhecida, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E eu tenho muitas meninas que chegam até mim falando assim, nossa, eu quero ser referência. Aí eu falo, gatona, então é 5 posts por dia, porque primeira divisão joga isso. Não, eu não quero, não tem como, meu filho, isso, outra pessoa consegue por causa disso, por causa daquilo. Não está disposta a pagar o preço, não existe não tem preço. Não existe um negócio, poxa, isso aqui, para fazer isso aqui não tem preço. Galera, olha só, trazendo da minha história, tá? Eu, antes de cair de cabeça no marketing, eu fui atleta durante 12, 13 anos da minha vida. E lá quando eu tinha 11 anos, 12 anos, eu comecei a treinar atletismo. E eu lembro que a gente treinava atletismo, era terça ou quinta. Atletismo, corrida, tá? Era terça ou quinta, isso com 12 anos, tá? 12, 13 anos. E aí a gente treinava terça e quinta. E assim, moleque cheio da energia, eu falo, cara, eu precisava mais. E eu comecei a treinar alguns dias a mais. Eu comecei por sendo moleque, chegar antes do treino, ou terminava o treino, eu treinava um pouquinho a mais, e ali eu comecei a me diferenciar dos meus amigos. Moleque, chega mais cedo e corria, e daí fazia todo o treino, sobrava energia, fazia um pouco mais. Eu comecei a me destacar dos meus amiguinhos. Quando eu estava fazendo 13 para 14 anos, eu comecei a treinar todo dia. E todo dia eu ia lá mesmo sem ter um treinador. E galera, naquele tempo não tinha internet. Aí eu pegava umas revistas e lia lá algumas coisas de treino. Ia lá e fazia meu treino e estava treinando todo dia. Todos os dias eu ia para a pista terça e quinta com os amiguinhos e professor. E durante a semana eu ia sem ninguém. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar em competições, eu comecei a me destacar com 13 anos.
Eu comecei a me destacar demais com 13 anos porque eu topei pagar um preço que os meus amiguinhos de 13 anos naquela época não toparam pagar. Aí o que aconteceu? Eu ganhei várias competições, ganhei estadual, ganhei brasileiro e surgiu uma oportunidade de ir para um mundial na Itália. Eu com 14 anos, tinha recém feito 14 anos. De uma cidadezinha chamada Xanxerê, lá no oeste de Santa Catarina, com 14 anos. Aí o que eu escutei? Fui convocado para esse mundial na Itália e eu escutei os meus professores na época, e eles até me acompanham aqui, falando o seguinte: poxa, o William conseguiu o índice para ir para o mundial, mas ele está em 30º alguma coisa. Ele está em 30º alguma coisa do ranking mundial, mas vamos lá, vamos para o mundial. Eu escutei aquilo e eu fiquei puto da vida. Falei, cara, não é possível. Ah, o William vai ir lá para participar. E o que eu fiz? Além de eu treinar todos os dias, eu comecei a treinar muito mais pesado todos os dias. Eu comecei a pagar um preço absurdo. Os meus calcanhares, pensa que isso aqui é um pé. Aqui tem um calcanhar, tá? Beleza? Pé, calcanhar. Eles abriam aqui de eu ficar fazendo um exercício que se agacha assim e salta. Agacha e salta, agacha e salta. Antigamente a gente chamava isso daí de sapinho, sei lá como é que chama hoje. Abria, fazia ferida lá. O que acontecia? Antes de dormir, pessoal, eu ficava fazendo panturrilha assim, ó, em casa, antes de dormir. Eu lembro que a minha tia acordava e vinha no quarto ver o que eu estava fazendo, e eu ficava fazendo panturrilha assim antes de dormir. Eu ficava fazendo panturrilha, eu ficava fazendo abdominal na cama assim, ó. Isso com 14 anos. E aí eu fui para a Itália. Riccione, a gente ficou um tempo em Riccione. E começou a competição. São 2 fases, né? A primeira fase eu passei para a final, saltei lá, passei para a final. E aí no dia da final, galera, cara, assim, eu era uma pessoa muito magrinha, tá? Se você me conhecesse há uns 8 anos atrás, você ia ver que eu era uma pessoa bem magra. Se você olhar pro meu irmão, você vai ver como que eu era, tá? Pessoa muito magrinha, eu lá no Mundial, lá na Itália, e uns caras grandão, e vai acontecendo. E eu fui lá e, cara, eu me dediquei naquele negócio, eu me dediquei, e eu me concentrei, eu fiz todos os meus melhores saltos, e no meu último salto, sim, eu tava entre os 12, sim, os 12 melhores, eu já tinha entrado na final. Uma técnica veio para mim e falou assim, ó, confia, coloca um pouquinho para frente, corre, confia. E eu fui com aquele negócio, confia, e eu fui pro último salto, bum, e saltei. Recorde mundial. 6,31 m, isso em 2004, em Riccione, na Itália. 2004, com 14 anos, recorde mundial. Eu ganhei aquela competição. O cara número 32 do mundo, eu ganhei aquela competição. Eu bati recorde, eu nem sei quanto que é o recorde hoje, mas é um mundial até 15 anos de descendentes italianos. Eu ganhei aquela competição. Porque eu estava disposto a pagar um preço. Eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para ganhar aquela bagaça. Da mesma forma como eu topo pagar o preço que for necessário para ter resultado no digital hoje. Eu pago o preço que for necessário para ter resultado aqui. Por que vocês acham que eu estou fazendo 3 lives por dia? Por que vocês acham que eu estou estudando tanto? Por que vocês acham que eu estou me dedicando tanto? Porque eu sei que tem um preço e eu estou disposto a pagar. Eu não posso me enganar de falar assim, cara, eu quero jogar na primeira divisão, eu quero estar entre os melhores, tendo esforço de terceira divisão. Não existe isso. A conta não fecha. A conta só vai fechar se o seu objetivo, os seus esforços, eles estiverem alinhados. O James está aí, trabalha com a galera de emagrecimento, trabalha com bodybuilder. Não tem como o cara querer subir num palco, tá entre os melhores e treinar dia sim, dia não.
qual é o preço que você está disposta a pagar. Ou você vai pagar o preço do sucesso, ou você vai arcar com o preço de não ter sucesso. Porque você vai ter um preço sim. Às vezes pode ser que você esteja o seguinte, que você esteja hoje tendo esforços de terceira divisão e tá tudo certo. Só que você tem que almejar estar na segunda divisão. Hoje você está fazendo esforços, você está colocando energia de uma terceira divisão. Às vezes você fala assim, cara, eu fiz 2 stories hoje, eu nunca fiz live, eu faço um post dia sim, dia não. Você está com esforços de terceira divisão. Mas você tem que almejar onde você quer chegar. Qual o preço que você topa pagar? Porque, gatona, primeira divisão está fazendo 2, 3, 4 lives por dia. Live, não estou fazendo post. Ah, William, mas é que o cara tem ajuda, gatona. Você acha que o cara começou grande? Você acha que todo mundo começou grande? Anota uma coisa, quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Todo mundo tem a sua evolução. Todo mundo tem o seu processo. Então pode ser que você esteja tendo esforços de terceira divisão e você está colhendo o sucesso de terceira divisão. As pessoas não te conhecem, o seu Instagram não cresce, as coisas não estão acontecendo. E às vezes você está confortável, você fala, ah, mas tá legal. E pode ser que às vezes você está inconformada com isso. Porque a primeira coisa é você ficar inconformada. Você fala, cara, se alguém está conseguindo, por que não eu? Se alguém está chegando lá, por que não eu? Por que eu não posso fazer esse negócio? Por que não eu? E é você sempre estar almejando uma divisão acima. Você olhar para o que a pessoa da divisão acima está fazendo e fala, cara, se essa pessoa está fazendo isso, se ela está pagando esse preço. Porque olha só, uma pessoa de primeira divisão, ela está pagando um preço gigantesco para estar ali. Pensa um jogador de futebol de uma primeira divisão. Ele está pagando um preço para estar ali. Ah, William, é que ele pode, gatona. O cara da primeira divisão, ele vive com a dor. Se você conhece algum atleta profissional, você vai ver que o cara sai do treino, ele começa a mancar. Ele sai do treino todo arrebentado de dores. E o James está aí, a gente treinou anos junto. Cara, a gente saía dos treinos arrebentado, doendo o joelho, doendo costa. O cara sai do treino direto para fisioterapia. Quantas foram as vezes que eu já vi atleta sair de competição direto para mesa cirúrgica? Direto. Quantos são as atletas de primeira divisão que já jogaram jogos com o pé quebrado? Quantos são os atletas de primeira divisão que jogaram já basquete com a mão quebrada, com coisas assim? Quantos são os atletas de luta de primeira divisão que o cara tá lutando e o olho tá fechado de tanta porrada? O atleta de primeira divisão, ele paga um preço altíssimo. E não ache que você vai falar assim, ah, quando eu chegar lá eu vou pagar esse preço, gatona. O preço começa agora. O cara de primeira divisão, ele fica longe da família dele. O cara de primeira divisão, ele não tem final de semana. Você precisa entender qual jogo que você quer jogar. Não adianta. Não adianta. Primeira divisão é jogo de adulto, anota. Primeira divisão é jogo de adulto. E dentro do jogo de adulto você não escolhe o que você tem que fazer, você faz o que você tem que fazer. O jogo de adulto não tem assim, tipo, não vou fazer isso. O James está aí, o James é treinador. Quando ele falou assim, William, você tem que fazer um off para ganhar peso. Você vai fazer isso por 6 meses, ponto, acabou. Eu não fico todos os dias, James. Comi o meu arroz hoje de frango, não estou me sentindo bem. Ei, ele falou o negócio e falou assim, ó, daqui 6 meses a gente volta a conversar. Quando você está jogando o jogo de adulto, é isso. Ele fala assim, ó, você vai fazer isso e acabou. Você não fica discutindo com o treinador
num jogo de adulto. O jogo de adulto, quando você vai lá no nutricionista, o nutricionista fala, ó, daqui os próximos 3 meses você vai parar de comer açúcar, vai parar disso, vai parar daquilo e ponto, acabou. Não é criancinha de tipo, mas hoje eu quero um docinho. Nutricionista, toque, 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 posso fazer isso hoje? No outro dia, nutricionista, toque, toque, isso não é jogo de adulto. O jogo de adulto é azedo. O jogo de adulto, ele desce... O jogo de adulto é você tem que fazer o que tem que ser feito. E digo mais, 90% das coisas do jogo de adulto você não gosta de fazer, você não vai querer fazer, você vai estar cansada, você vai estar com dor. E é o jogo de adulto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem, 11 horas da noite, eu peguei um livro na mão para ler. 11 horas da noite. Ontem, 11 horas da noite, eu peguei um livro para ler e comecei a ler. Sabe que horas eu acordei hoje? Sabe que hora despertou meu celular? 4h30. William, mas você... Eu também tenho filho, gatona. Também tenho filha. Quero ver uma pessoa falar que eu sou um pai ausente. Quero ver. Quero ver você falar que eu não ajudo em casa, limpar a casa. Quero ver. É a vida de adulto, gatona, não é, nossa, mil maravilha. Só que é um preço que eu estou disposto a pagar. Esse preço que eu estou disposto a pagar é o que eu mostro para você, um videozinho antes da gente começar a live de eu pedalando a beira-mar. Quem gostaria de pedalar todo dia beira-mar? Vendo o sol nascer, o mar, aquela brisa do mar. Cara, maravilhoso isso, maravilhoso, maravilhoso. Ei, maravilhoso isso daqui. Mas tem um preço. Não tem como alguns anos atrás eu morava na periferia de São Paulo, falar, nossa, eu quero continuar com o mesmo esforço, só que eu quero morar à beira-mar. Não existe, não tem lógica isso. Não tem lógica. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Ei, acabei de comprar um carro, acabei de comprar uma moto, acabei de comprar o iPhone 13 tão visto por todo mundo, tão deslumbrado. Teve um preço. Eu podia muito bem ter esforços muito mais baixos, eu vou fazer só o que eu gosto de fazer e tá com, sei lá qual celular. Ou tá com um carro que, tá quebrado aqui, tá esfolado ali, não pega aqui, mas tá tudo bem. Na verdade, assim, eu até gosto desse carrinho aqui. De vez em quando ele fica sem bateria, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu até gosto do celular que eu tenho, eu até gosto das coisas que eu tenho. Tá quebrado assim, tá aqui, mas eu até gosto. Você está pagando um preço, isso é um preço. Você olhar para o carro que está quebrado, você está pagando um preço. Você olhar para a sua conta bancária, é o preço que você pagou até ali. Agora, se você olha para a sua conta bancária e aquilo não te deixa alegre, tá tudo bem. Você tem o que você merece. É forte, né, essa frase do Paulo Vieira. Mas tá tudo bem, gatona. Você tem o preço que você pagou. Tá tudo bem. Galera, não existe não tem preço, não existe eu não vou pagar o preço, não existe ou não vai ter dor para isso, não existe ou só vou ler quando eu estiver disposta, não existe ou só vou para academia quando eu me sentir bem, não existe ou não estou cansada hoje, não existe ou não estou com dor, não existe. Galera, a vida é embaçada, a vida é treta, a vida é azeda, a vida é amarga, ela desce. Só que qual que é a doideira? Vocês que estão nessa live, vocês já pararam para pensar que vocês estão na frente, cara, de uma cacetada de gente? A galera não paga o preço nem de acordar cedo. Pensa o seguinte, se a galera perde pro travesseiro, vai ganhar de quem?
Se a galera perde pro travesseiro, vai ganhar de quem? A galera não acorda cedo. Então pensa, você já está na frente, você que está dentro dessa live, você já está na frente de uma cacetada de gente que está começando a acordar agora, ou acordando 5 minutos antes de sair, que não presta nem para tomar um café. Aí beleza, aí note, se você começar a ter esforços proporcional a uma primeira divisão, você tem que saber que tem outras pessoas também jogando na primeira divisão. Olha que doideira. Não é só pagar o preço. Não é só pagar o preço. É pagar o preço acima do seu limite. Porque onde você quer chegar, gatona, tem uma porrada de gente que quer chegar. Você quer se tornar a pessoa mais conhecida do seu segmento, gatona, tem um monte de gente que quer chegar lá. Então, além de você pagar o preço, se prepara, porque a vida é uma competição, é gente puxando o seu tapete, é gente querendo o seu mal, é gente não te apoiando. Isso aqui é vida de adulto. Se prepara para estar sozinha. O sucesso é um esporte individual, não é esporte coletivo. Não espera dos outros. O sucesso é um esporte individual. Então, além de você pagar o preço, se prepara para o couro comer. Se prepara para não ter apoio. Se prepara para as pessoas não jogar junto com você. Se prepara para as pessoas mais próximas a você falar assim: ah, tá fazendo live, virou blogueirinha agora. E você murchar. Se prepara para isso. Gatona, paga o preço. Qual é o preço que você precisa pagar que você está postergando? O que você sabe que você precisa fazer e você está postergando? Escreve aí. Escreve em público, faz um compromisso público. O que você está postergando? O que você está postergando? Quando eu coloquei na cabeça, eu falei, cara, eu estou postergando, eu não estou querendo pagar o preço de acordar cedo. No mesmo instante eu abri o story na rua e falei assim, galera, a partir de hoje eu vou começar a fazer live, a partir de amanhã, no caso, eu vou começar a fazer live 6h17. Pum, compromisso público. Não tinha como voltar atrás. Galera, a partir de amanhã vai ter live todos os dias às 14 horas. Compromisso público. A partir de amanhã vai ter live às 8 horas e eu vou fazer 3 lives por dia. Compromisso público. Não tem como voltar. Eu estou disposto a pagar um preço de primeira divisão. Eu coloquei no meu coração que eu estou disposto a pagar um preço de primeira divisão e eu vou para cima igual um jogador de primeira divisão. Eu vou estudar igual um primeira divisão. Eu vou cuidar do meu físico igual a primeira divisão. Eu vou tomar água igual a primeira divisão. Eu vou fazer as coisas igual a primeira divisão. Presta atenção. Só essa decisão te coloca na frente de 99% das pessoas. Por quê? Quantas são as pessoas que você conhece que estão pagando preço? Quantas são as pessoas próximas a você que você fala assim, cara, essa pessoa está pagando preço? Quantas são as pessoas próximas a você que você vê assim, tá pagando preço? Quantas são as pessoas? A galera não paga o preço. A galera não está disposta a pagar o preço. A galera não está pagando o preço. Então você acordando cedo e você olhando o que uma primeira divisão está falando e falando, cara, o limite. E alguém falou aí, você está escutando muito esse cara. Essa pessoa está querendo colocar um limite em você. Essa pessoa está querendo colocar um limite porque ela tem preguiça de fazer as coisas, ela tem preguiça, medo e é
covarde de querer fazer as coisas acontecer, ela vem e tenta colocar um limite em você. As pessoas são covardes, elas vêm até você e falam assim: ixi, acho que não vai dar esse negócio não. Ixi, para com isso, sabe por quê? Porque é uma falta de coragem na pessoa de fazer a coisa. É uma falta de atitude da pessoa. Aí ela é tão covarde que não consegue fazer, ela vem e coloca limite nos outros. Ela é tão covarde que ela fala assim: ah, não faça live, ah, tá blogueirinha, ah, não faça isso, não faça aquilo, porque é uma covardia dela que ela está querendo colocar sobre você. Então não deixe com que as pessoas coloquem limite em você. Não deixe. Qual é o jogo, qual é o preço que uma primeira divisão está jogando. Se você simplesmente entender o preço e começar a olhar para o preço que uma primeira divisão está jogando, galera, a sua vida vai ser muito mais fácil. A sua vida vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Qual é o preço que você está disposta a pagar? O preço que você está disposta a pagar vai determinar o jogo que você vai jogar. Qual que é o jogo que você quer jogar hoje? Qual que é o jogo que você vai jogar nos próximos dias, gatona? Qual que é o jogo? É o jogo da abundância? É o jogo de fazer acontecer? Porque a gente não está falando de se tornar milionário da noite para o dia. A gente está falando que o jogo que você topa, o preço que você topa pagar aqui hoje, vai determinar a quantidade de clientes que você vai ter. É sobre isso. Como assim? O preço que você topa pagar, quantos conteúdos você vai fazer? Quantas coisas você vai fazer? Quanto você vai se dedicar a esse negócio? Quantos livros você vai ler? Vai determinar a quantidade de cliente. Vai determinar um cliente a mais, vai determinar 3, 4 clientes a mais, vai determinar uma parceria, vai determinar pessoas da sua cidade te indicando o preço que você topar pagar, vai determinar os clientes que vão vir até você. O preço que você vai pagar vai determinar a quantidade de pessoas que vão te assistir nos stories. O preço que você vai pagar dentro do feed vai determinar quantas pessoas vão começar a te ver. É sobre preço. É sobre preço. Qual é o preço? Qual é o preço e qual é a divisão? Qual divisão você vai jogar daqui para frente, gatona? Terceira divisão, segunda divisão ou primeira divisão? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Qual divisão você quer jogar? A maioria de vocês acordou 1 hora antes de todo mundo. Bingo. Você vai ver que agora 7, 7h30, o Brasil começa a acordar. E você já está 1 hora na frente. Você já está 1 hora na frente. Se você acordou 5 horas, você está 2 horas na frente. Você está pagando um preço que as pessoas da sua cidade não estão dispostas a pagar. Onde você vai chegar? É uma questão de lógica, gatona. Você está plantando um trem aqui, você vai colher o mesmo trem. Você está plantando aqui a mentalidade para ficar focada, para entender que a vida não é fácil, para entender as coisas que você tem que fazer, gatona. Você já está pagando o preço. Você já está pagando o preço. Você começar às 6h17 aqui comigo, você está pagando um preço. A galera que vai acordar às 7h30 também está pagando um preço. Está pagando um preço de acordar cansada, de acordar desmotivada, de acordar, nossa, de novo ter que fazer isso. Ai meu Deus, não sei o que fazer no Instagram hoje. Ela está pagando um preço. Ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém visualiza minhas coisas. A galera tá pagando um preço, gatona. Agora, se eu fosse você, eu já estaria muito feliz porque você tá na frente de uma porrada de gente. Pelo simples fato de você acordar às 6 e pouco e tá me acompanhando, você já tá na frente de um monte de gente. Olha só você acordando mais cedo, você já tá na frente de um monte de gente. Agora, além de acordar cedo, você coloca uma mentalidade de que eu estou disposta a pagar esse preço. Eu estou disposta a entrar na primeira divisão. Eu estou disposta... Galera, é o que eu falo, não existe competição aqui dentro da internet. Quando você se posiciona com essa mentalidade, quando você fala, é isso, tem um preço, tudo tem um preço. Galera, você está na frente de todo mundo. Você está na frente de todo mundo. Então presta atenção, essa frase que está aqui embaixo,
O preço que você topa pagar determina o jogo que você vai jogar. Essa é a sua frase do dia de hoje. Reflita sobre essa frase. Tira print, me marca e fala. Escreve essa frase. Escreve essa frase. Escreve essa frase. Escreve essa frase. Escreve. Qual que é o preço que você topa pagar esse dia de hoje? Qual que é o preço que você vai pagar hoje? Isso vai determinar o jogo que você vai jogar. Simples assim. Simples assim. Ou paga esse preço de fazer o negócio acontecer, ou paga o preço de não ter as coisas. Paga o preço de fazer o negócio acontecer e é gostoso, viu? É gostoso você poder comprar um carro e falar assim, como você vai pagar? No Pix. Como você vai pagar esse iPhone 13 aí? No Pix. É gostoso demais. É gostoso demais. Ou você vai pagar o preço de ficar olhando, poxa, eu queria tanto esse celular, queria tanto trocar de carro, e aquele negócio, aquela angústia lá dentro. Você vê os outros conquistando as coisas, você vê os outros comprando, você vê os outros acontecendo, aquela angústia. Isso também é um preço. Isso é um preço. Qual dos dois preços você vai pagar? Eu te garanto que o preço que você paga para ter as coisas é muito mais leve do preço que você paga de não ter as coisas. Eu te garanto. O preço que você paga para você conquistar, para você morar, para você ter, para você viajar, para você fazer o que você quer, é tão mais leve do que o preço de você estar no sofá vendo os outros fazendo. O preço de você estar olhando os outros comprando, os outros executando, os outros sendo reconhecido. O preço é muito mais leve, mas muito mais gostoso. Galera, paga o preço. Paga o preço e vamos se ver na primeira divisão. Quem tá junto? Quem tá junto pra gente se ver na primeira divisão? Quem tá junto? Águia vai andar com águia. Águia sempre vai andar com águia. Presta atenção, se andar junto aqui, se andar junto, é a mentalidade que eu vou colocar no seu coração. É tudo nosso. É tudo nosso e nada delas. É tudo nosso. É tudo nosso. Ei, Danúbia, sempre foi seu. Ei, Camila, sempre foi seu. Adrian, sempre foi seu. Cleonilda, sempre foi seu. Loiane, sempre foi seu. Sempre foi seu. Nada delas. Nada delas. Patrícia, sempre foi seu. Sempre foi seu. Sempre foi seu. É tudo seu. É tudo seu. É nada delas. É tudo seu. Mônica, é tudo seu. É tudo seu e nada delas. É tudo seu. É tudo seu. É tudo seu. Sempre foi seu.